Você já parou para pensar que um simples brinquedo poderia carregar dentro dele o mais puro dos horrores? Que aquilo que deveria ser sinônimo de infância, inocência e carinho poderia se transformar em um dos maiores vilões que o cinema já viu? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 1988, quando o Brinquedo Assassino chegou aos cinemas. O que parecia apenas mais um filme de terror barato acabou se revelando uma das maiores surpresas do gênero, conquistando o público, marcando gerações e transformando um boneco de plástico em um ícone atemporal da cultura pop. Chucky. Eu sou o Renato e nos próximos minutos você vai descobrir como esse filme nasceu, como superou obstáculos, como desafiou o mercado de terror da época e como se consolidou como um clássico imortal cheio de histórias de bastidores, segredos de produção e curiosidades que tornam essa obra ainda mais fascinante. A cena de abertura já deixa claro que esse não é um filme de terror comum. Charles Lee Ray, um serial killer interpretado por Brad Dourif, ferido, encurralado e desesperado, faz um ritual de voodoo para transferir sua alma para um boneco good guy. De imediato, o filme apresenta sua grande sacada: fundir a violência humana com a inocência infantil. O que era só plástico e algodão, agora é habitado por ódio e sarcasmo. Essa primeira cena não apenas dá o tom, mas planta a semente da desconfiança que vai crescer em cada espectador. Um brinquedo pode ser mortal e o pior, ninguém acredita quando a verdade é dita. Don Mancini, criador da história, ainda era estudante quando imaginou o conceito. Ele cresceu nos anos 80, uma década em que a febre dos brinquedos dominava as casas e a publicidade voltada para as crianças moldava hábitos de consumo. Ele quis satirizar isso, mostrar que o capitalismo e a ingenuidade poderiam dar vida a algo mortal. O primeiro título pensado nem era Child's Play, ou brinquedo de criança. Mancini chamou a ideia para baterias não inclusas, mas a Disney já tinha registrado esse nome. Depois veio Blood Buddy, Amigo de Sangue, em que o boneco era preenchido com sangue sintético e criava uma ligação física com a criança. Era macabro demais. Foi o produtor David Kirshner quem enxergou o potencial para algo maior. Apaixonado por histórias sombrias, ele levou a ideia para a MGM, que aceitou produzir. O diretor Tom Holland, responsável por A Hora do Espanto, foi escolhido. Ele sabia que o segredo não estava apenas em mostrar um boneco assassino, mas em trabalhar o suspense. Durante boa parte do primeiro ato, não vemos Chucky em ação direta. Vemos portas se fechando, sombras, pequenos movimentos suspeitos. O público é colocado na posição de Andy, que jura que o boneco está vivo. Mas ninguém acredita. Esse jogo psicológico é uma das grandes forças do filme. Ao adiar a revelação, Holland cria uma atmosfera de paranoia que faz com que o impacto do primeiro momento, em que Chucky realmente se mexe e fala, seja devastador. E esse momento só foi tão marcante porque a equipe de efeitos especiais foi incansável. Criaram várias versões de Chucky, um com um animatrônico completo para expressões faciais, outro para movimentos de corpo, versões mais leves para serem carregadas e até um traje em tamanho reduzido, usado por Ed Gale, ator de baixa estatura em que algumas cenas interpretou o boneco em sets adaptados. A cabeça animatrônica exigia várias pessoas para operar simultaneamente, uma para o olho, outra para a boca, outra para a sobrancelha. Era uma coreografia técnica milimetricamente ensaiada. Por isso, quando você vê Chucky piscando, franzindo a testa ou sorrindo de forma sádica, tudo parece real. Não havia CGI, era suor, técnica e dedicação. E claro, a voz de Brad Dourif, que entregou uma das performances vocais mais intensas do cinema de terror. Ele gravava sessões exaustivas em que precisava soltar gritos, xingamentos, risadas e falas carregadas de sarcasmo. Muitas vezes repetia dezenas de vezes até que os engenheiros de som conseguissem sincronizar com o animatrônico. Dourif já tinha mostrado talento em papéis intensos, mas aqui ele criou uma assinatura. Hi, it's me, Chucky. What do you think? The gree work? Chucky não é só um vilão mudo. Ele fala, zomba, provoca, ele tem carisma e presença. E isso diferencia de figuras como Jason e Michael Myers. Chucky é cruel, mas é engraçado. Ele assusta, mas também diverte. Ele é multifacetado e por isso entrou para a história do cinema. No elenco humano, Catherine Hicks brilhou como Karen, a mãe de Andy.
Sua entrega emocional foi crucial para que o filme não caísse na caricatura. É dela o peso de convencer o público de que aquela situação é insuportavelmente real. Hicks curiosamente conheceu durante as filmagens o chefe da equipe de efeitos, Kevin Egger. Eles se apaixonaram nos bastidores e acabaram se casando. Já Alex Vincent, que interpretou Andy, se tornou um símbolo da franquia. Sua inocência e vulnerabilidade intensificam o terror. Ver um menino tão doce, cercado pela descrença dos adultos, enquanto nós sabemos que ele fala a verdade, cria um efeito angustiante. É terror psicológico na veia. Os bastidores, no entanto, não foram fáceis. Tom Holland era perfeccionista e exigia múltiplas tomadas até alcançar o nível desejado de tensão. O trabalho com o animatrônico era demorado. Cenas simplesmente levavam horas, porque qualquer desajuste em uma sobrancelha ou movimento estragava a ilusão. Brad, em especial, reclamava da exaustão ao dublar tantas variações de falas, mas reconheceu que o resultado foi recompensador. O orçamento era relativamente baixo, cerca de 9 milhões de dólares, e cada erro significava perda de tempo e dinheiro. Ainda assim, a equipe conseguiu entregar algo que parecia muito mais caro do que realmente era. Quando chegou aos cinemas em novembro de 1988, o impacto foi imediato. O filme arrecadou mais de 44 milhões de dólares, 5 vezes o investimento, e se tornou um sucesso inesperado. Críticos ficaram divididos. Alguns acharam a ideia absurda, outros elogiaram a execução, mas o público abraçou, e com o público veio a polêmica. No final da década de 80, Brinquedo Assassino foi acusado de inspirar crimes cometidos por jovens, como o caso trágico do menino James Bulger, do Reino Unido, que inspirou a redução polêmica da maioridade penal para 10 anos. E ainda a inspiração do nome Charles Lee Ray, que vinha das combinações dos 3 criminosos mais famosos, causou ainda mais polêmica. Grupos pediram o banimento da franquia. A MGM, assustada, não quis continuar e vendeu os direitos. Foi aí que a Universal viu ouro e decidiu expandir. A sequência veio em 1990 e Chuck estava pronto para crescer como franquia. O mais curioso é como Chuck transcendeu o próprio filme. Ele virou fantasia de Halloween, estampa de camiseta, tema de piadas e presença em convenções. Seu designer cabelo vermelho, jardineira listrada, cicatrizes posteriores, virou instantaneamente reconhecível. Mesmo quem nunca viu Brinquedo Assassino sabe quem é Chuck. Isso é a definição de ícone da cultura pop. E tudo começou naquele set de 1988, um set cheio de cabos, técnicos escondidos embaixo de mesas operando fios, um ator pequeno vestindo roupas de boneco, uma atriz entregando emoção genuína, uma criança sendo dirigida com cuidado, um dublador gritando em estúdios abafados. Foi dessa forma que nasceu um clássico. O que faz Brinquedo Assassino ser eterno é que ele toca no medo universal, a corrupção da família. O brinquedo que deveria proteger a infância vira inimigo. A confiança se transforma em pavor. E ao mesmo tempo, o filme não tem vergonha de rir, de provocar, de ser exagerado. Essa mistura de terror psicológico, humor negro e efeitos práticos impecáveis fez história. Chuck não é só um boneco assassino, ele é o reflexo do medo de perder a inocência, o símbolo de como o que é fofo pode se tornar mortal. E é por isso que décadas depois, sua risada ainda arrepia, sua presença ainda fascina e a sua imagem ainda circula viva, pulsante, intocável. Chuck deixou de ser apenas um personagem de cinema para se tornar uma parte imortal da cultura pop. Eu cresci assistindo ele com meus amigos e é uma das minhas franquias preferidas. Agora me conta aí suas experiências com a saga do Chuck. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Hi, I'm Andy. What's your name? Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. 2 days to go. Lock the doors if it makes you feel better. I like you. Well, what are you waiting for? Do I have to kill you twice? Go get me!